Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Paz e luz em nossos corações. Bem, para nós é uma satisfação imensa, mais uma vez estarmos aqui no grupo Esperança e Luz, em Lagoa Dourada, a fim de falarmos um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo e sobre a doutrina espírita. Portanto, que fique registrado, nossa gratidão por fazermos parte desta casa. Bem, meus amigos, vivemos na atualidade um momento ímpar. Isto porque, apesar de todo o avanço científico e tecnológico que alcançamos, o homem ainda vivencia as dores da alma, aquela que leva à ansiedade, à depressão e, em casos extremos, ao suicídio. Realmente é um momento delicado para a humanidade que, em meio a tantos tratamentos, em meio a tantas alternativas, o homem ainda não encontra alívio para o seu mal. Jesus, o espírito mais evoluído que temos conhecimento, em determinada oportunidade disse que onde estivesse o nosso tesouro, ali também estaria nosso coração. E como a doutrina do Cristo é de caráter universal e atemporal, podemos dizer que onde estiver o nosso pensamento, ali também estará nosso coração, nosso sentimento. E o Espírito Emmanuel, captando a importância da informação do Mestre, de que onde estivesse o nosso tesouro, estaria o nosso coração, no livro Pão Nosso, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos informa que pensar é criar. E que o pensamento pode não se exteriorizar de imediato no plano das formas, permanecendo por isso mesmo em nosso mundo íntimo, demandando esforço de continuação ou de extermínio. Continuação se forem pensamentos elevados, positivos, e extermínio se forem pensamentos degradantes e negativos. E de imediato, esta afirmação de Emmanuel nos leva à reflexão de que os pensamentos têm uma importante ação em nosso psiquismo, em nosso espírito. Portanto, este é o tema que vamos estudar na noite de hoje. A ação do pensamento no bem-estar físico e emocional. É claro que com este estudo não queremos trazer solução para os problemas doentios do corpo e da alma, mas sim contribuir, ainda que timidamente, para a atenção que devemos dar ao que pensamos. Alírio de Cerqueira Filho, em seu livro Saúde das Emoções, esclarece que é uma ideia generalizada entre a maioria de nós de que as doenças sejam o resultado de forças externas, sejam essas forças biológicas, como vírus e bactérias, ou químicas, como poluentes e aditivos alimentares que consumimos juntamente com os alimentos. Enfim, para a grande maioria das pessoas, a causa das doenças reside unicamente nos fatores externos. E até mesmo as doenças ditas emocionais são vistas geralmente como pressões sociais que levam ao estresse, à ansiedade e à depressão. Ora, sem dúvida, esses fatores biológicos, químicos e sociais contribuem para o processo do adoecimento. Quanto a isso não há a menor dúvida. Entretanto, como nos informa a doutrina dos espíritos, a causa das doenças reside no ser espiritual, tendo origem no desequilíbrio emocional proporcionado por nós mesmos. Portanto, a doença é o estágio final
desse desequilíbrio que se manifesta no corpo físico. Assim sendo, meus amigos, para entendermos a origem das doenças, principalmente das doenças emocionais, é necessário analisarmos a vida dentro de uma perspectiva espiritual, a fim de observarmos como os nossos pensamentos se processam e como utilizá-los de uma forma equilibrada. E para percebermos como os pensamentos se processam, temos que estudar a energia mental. Observemos este slide. Aqui nós temos um esquema para representar a energia mental. A energia mental possui 3 componentes que separamos apenas didaticamente. Nós temos os pensamentos, os sentimentos e a vontade. Essa tríade forma a energia mental. E é importante ver esta divisão apenas no aspecto didático, pois é impossível separar a energia mental em partes distintas. Por quê? Porque o pensamento, o sentimento e a vontade não são arquivos que podem ser consultados separadamente. Nós pensamos, sentimos e agimos, porém, isto se manifesta de uma forma unificada. É impossível pensar sem sentir e sem querer realizar uma ação. Apenas no plano abstrato, didático, que é possível fazer esta separação. O pensamento é a base da energia mental. E a energia mental é o resultado daquilo que pensamos sobre o mundo, sobre a vida e sobre nós mesmos. Portanto, se temos um olhar negativo sobre o mundo, sobre a vida e sobre nós mesmos, nossa energia mental ficará impregnada de negativismo. Agora, ainda bem que o contrário é verdadeiro, pois quando temos um olhar positivo do mundo, da vida, e um olhar positivo sobre nós mesmos, nossa energia mental fica impregnada de positivismo. Portanto, meus irmãos, de acordo com o que estudamos até agora, podemos deduzir que pensamentos positivos ou negativos evocam sentimentos também positivos ou negativos, que geram ações positivas ou negativas por meio da vontade. E é muito importante sabermos que todo pensamento vem acompanhado de um sentimento. Portanto, não existe pensamento sem sentimento. Por exemplo, se pensamos em abraçar alguém, vamos verificar que o sentimento que está relacionado a este pensamento é carinho, afeto. Então, pensamos em abraçar alguém, sentimos carinho e afeto e partimos para o abraço. Agora, quando pensamos em agredir alguém, qual o sentimento que está relacionado a este pensamento? Ódio, raiva. Então, pensamos em agredir alguém, sentimos ódio e raiva e partimos para a agressão. E aqui uma coisa muito importante que os amigos já devem ter observado. Porque há pouco falamos que é impossível separar a energia mental em partes distintas. Que o pensamento, o sentimento e a vontade de agir se manifestam de uma forma unificada. Tanto é assim que, na maioria das vezes, não sabemos o que surge primeiro, se o pensamento ou sentimento. Porque eles se manifestam de uma forma unificada. Mas, independentemente disso, para o nosso estudo, pensamentos evocam sentimentos positivos ou negativos, que geram também ações positivas ou negativas por meio da vontade. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais esta questão. Imaginemos que amanhã
tenhamos que fazer uma prova para um concurso e comecemos a pensar: será que vai dar tudo certo amanhã? E se eu não dormir direito? E se na hora da prova eu esquecer o que eu estudei? Isso que nós estamos falando para nós mesmos são o que se denomina diálogo interno. E como pensamentos evocam sentimentos de igual teor, se continuarmos com esses pensamentos, vamos ficar cada vez mais ansiosos e com medo. E é bem provável que na hora da prova, amanhã, comecemos a transpirar excessivamente. Podemos ter até uma dor no estômago ou um mal maior. Portanto, o que fizemos conosco mesmo? Utilizamos a energia mental contra nós e não a nosso favor. Ora, aqui nós demos o exemplo de fazermos uma prova, mas a realidade é que a energia mental se manifesta em todas as situações da vida. Seja nos nossos relacionamentos, ao fazermos uma apresentação em público, ao procurarmos um emprego. Portanto, a energia mental está presente em todas as circunstâncias da vida. E temos que utilizá-la de uma forma equilibrada. Bem, então a energia mental se manifesta em todas as circunstâncias da vida. E por isso mesmo surge o questionamento: como utilizar a energia mental a nosso favor? Pois bem, meus amigos, sabemos que os pensamentos nunca cessam. E devido a isso, quase sempre não temos muita consciência dos pensamentos. Apenas temos consciência, mesmo assim em determinado grau, dos nossos sentimentos e das ações comportamentais. Mas será que é isso mesmo? Será que não temos consciência dos nossos pensamentos? Vejamos. Alguém se lembra aqui do que pensou ontem? Há uma hora? Há um minuto? Difícil, não é mesmo? Então, a não ser que sejam pensamentos pontuais, tipo: ontem eu fiquei pensando o dia inteiro em meu filho que está com determinada dificuldade. Então, a não ser que sejam pensamentos pontuais, não sabemos do que pensamos, não temos consciência dos nossos pensamentos, porque os pensamentos se processam em constante avalanche. É impossível vigiarmos os nossos pensamentos. Podemos vigiar os pensamentos por alguns minutos. Aqueles mais adestrados na arte da meditação podem prolongar esse tempo, vigiando os pensamentos por um tempo maior. Mas mesmo assim, quando chegarem à rotina da vida, quando estiverem no trabalho, na vida comum, aí já fica muito mais difícil vigiar os pensamentos, porque eles nunca cessam. Agora, em relação aos sentimentos, será que temos consciência dos nossos sentimentos? Bem, aí fica mais fácil, não é mesmo? Porque ontem eu poderia ter estado triste ou alegre, ansioso ou relaxado. E por que é mais fácil identificarmos os sentimentos e não os pensamentos? Porque os sentimentos produzem em nosso corpo uma sensação que identificamos como emoção. Portanto, emoção é uma sensação provocada pelo sentimento. E daí surge a primeira ação para utilizarmos a energia mental a nosso favor. Incluirmos em nossa rotina um tempinho para analisarmos como andam nossas emoções. Ora, não temos como saber dos nossos pensamentos, mas temos como saber das nossas emoções. E se por acaso as nossas emoções estiverem pela casa da ansiedade, da desarmonia, da descrença, é óbvio que os nossos pensamentos também estão vagando ou sendo formulados com esse teor. E de posse desta informação, empreendermos ações concretas para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos.
Como? Mudando o nosso hábito, incluindo, por exemplo, a prece também em nossa rotina diária, o hábito da boa leitura, participarmos com mais frequência às reuniões na casa espírita, principalmente nas reuniões de estudo. Então, estas e outras ações vão fazer com que, pouco a pouco, mudemos o teor dos nossos pensamentos. Não há outra forma de incluirmos bons pensamentos em nossas vidas, a não ser através de boas ações, bons hábitos. Então, esta é a ação para termos bons pensamentos. Empreendermos ações concretas, ações saudáveis em nosso dia a dia. E pouco a pouco os nossos pensamentos começarão a ser formulados positivamente. E por que, meus amigos, é necessário esta preocupação nossa com os pensamentos? Porque a realidade é que somos viciados em pensar negativamente. Da mesma forma que somos viciados em bebidas, cigarros, comidas e etc., somos viciados em pensar negativamente. Se pudéssemos analisar nossas vidas passadas, perceberíamos que por milênios temos alimentado o nosso ser com pensamentos de depreciação, descrença e etc. E pensamos tanto a pensar negativamente que achamos que a desarmonia é o comum desta nossa vida. Entretanto, não é assim, porque nós não fomos criados para a desarmonia de forma nenhuma. Disse Jesus em Mateus: vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz diante dos homens. Ora, meus amigos, somos filhos do Deus Altíssimo. E como filhos de Deus, todos nós temos a luz dentro de nós. É claro que devido a esses pensamentos obscuros, não permitimos que a nossa luz se exteriorize e brilhe diante dos homens. Mas a luz existe em nós. Então, cabe a cada um de nós trabalharmos para que a nossa luz se exteriorize e brilhe diante dos homens através das boas ações. Ok? Bem, recapitulemos o que estamos falando. O pensamento gera um sentimento, que gera uma sensação, que produz uma emoção. Então, quando sentimos raiva, todo o nosso corpo sente raiva junto conosco. E quando sentimos amor, todo o nosso corpo sente amor junto conosco. Quando sentimos raiva, irrigamos nossas células com energias negativas. Produzimos hormônios em quantidade desequilibrante que contaminam nossas células. Agora, quando sentimos amor, por ser o amor a energia que movimenta nossas vidas e o universo, produzimos hormônios em quantidades equilibrantes e nos sentimos bem, tanto física como emocionalmente, como espiritualmente. Portanto, diante disso, podemos deduzir que somos aquilo que nós pensamos. Somos produto das nossas escolhas. Não só de nossas escolhas da reencarnação passada, não. Mas somos produto das nossas escolhas em toda a nossa jornada evolutiva. Em toda a nossa jornada evolutiva. Construímos esse nosso corpo físico, desenvolvemos esse nosso corpo físico, mas desenvolvemos também o nosso espírito, que se manifesta através do corpo. Então, somos realmente produto de nossas escolhas. Somos o que pensamos. Bem, nós separamos
um trechinho de um filme, Quem Somos Nós. Quem aqui conhece este filme? Eu conheço que você passou. Ok, legal. Bem, esse filme ele está disponível no YouTube. Tem legendado, dublado. É um filme de aproximadamente 1h40, se não me engano. Nós separamos um trechinho desse filme de 2 minutos para incluirmos nesse nosso estudo. Nós vamos então assistir esse vídeo, esse pequeno vídeo, e depois entraremos nos comentários, ok? Is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chia Club. And we move along here to Thank You. And you can see where he taped that to this bottle here. I bet you can read Japanese, you already knew that. Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown. Except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts could do that to water, imagine what our thoughts could do to us. Bem, vamos contextualizar para aqueles que não tiveram como acompanhar a legenda. Esta personagem, ela entra numa estação do metrô e ali ela se depara com uma exposição vinda do Japão, onde um cientista, Sr. Emoto, ele fez pesquisas com moléculas de água. Ele deduziu que, sendo a água um elemento muito receptivo, que ela poderia responder a intenções, a pensamentos. Então, resumindo o que ele fez, ele pegou a água e colocou em diversos recipientes. E uma dessas águas foi benzida, utilizemos esse termo, por um monge zen budista. Em outros recipientes, ele colocou rótulos com a intenção: eu te amo, eu gosto de você. Em outros recipientes, rótulos como você me dá nojo, vou te matar. E depois ele analisou as moléculas desse recipiente, dessas águas, com um microscópio antimatéria. E ele percebeu uma diferença gritante, uma diferença muito grande nas moléculas da água. E no final, este senhor se aproxima desta moça e fala para ela: olha, se pensamentos fazem isso com a água, imagine o que pode fazer conosco, uma vez que uma grande parte do nosso corpo, da nossa organização física, é constituída por água. Então, meus irmãos, nós temos aqui, nesse slide, uma representação, uma gravura, mostrando a molécula da água exposta a sentimentos de ódio e aversão.
E na outra gravura, a molécula da água exposta a sentimentos de amor e espiritualidade. A diferença é gritante e dispensa comentários, mostrando como os pensamentos mudam a estrutura molecular da água. E nós temos na casa espírita a água magnetizada. Ora, esta água que é servida para nós, geralmente ao final da palestra e do passe, não trata-se de um ritual, uma vez que na casa espírita não existe ritual. Esta água, meus irmãos, serve para nos harmonizar, porque esta água, ela foi magnetizada, benzida, podemos utilizar esse termo também para ficar mais fácil de entendermos, pelos espíritos amigos. Então, os espíritos que nos ajudam no trabalho da casa, utilizando os nossos fluidos e o fluido ambiente, magnetiza esta água, colocando nela os eflúvios para o nosso refazimento físico e espiritual. Entretanto, se ao recebermos esta água, pensarmos negativamente, pelo menos essa água vai matar minha sede, o que vamos fazer com a estrutura molecular da água? Vamos modificá-la. Então, inconsciente, vamos modificar a estrutura molecular da água. Por isso que é bom o estudo, para sabermos como e por que as coisas acontecem. Tá? A água servida para nós aqui, a água magnetizada, não é um ritual, mas é uma água que foi benzida, magnetizada pelos espíritos. Pois bem, nós falamos de fluidos, né, que os espíritos que trabalham juntamente conosco utilizam dos nossos fluidos para magnetizar esta água. Então agora nós vamos falar um pouquinho da doutrina espírita, para dar um embasamento doutrinário ao que expomos até agora. No livro A Gênesis, capítulo 14, Allan Kardec anotou: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Allan Kardec, auxiliado pelos espíritos superiores, no livro A Gênese, escreveu e deduziu que existe uma matéria elementar primitiva que ele denominou de fluido cósmico universal. E perguntamos, quem criou essa matéria elementar primitiva que a tudo deu origem? Deus, é claro, porque Deus é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, tudo que existe em nosso planeta, tudo que existe no universo, tem origem nessa matéria elementar primitiva, no fluido cósmico universal. Aqui nós temos uma tabela periódica com os elementos químicos. Está bem pequena, mas aqui é apenas para representar o que vamos falar. Bem, aqui nós temos o hidrogênio, que é o elemento mais simples que temos conhecimento. E talvez por ser o elemento mais simples, ele é constituído de apenas um átomo, é também o elemento mais abundante no universo. Ora, o hidrogênio, sob pressões extremas e calores também extremos, que só podem ser produzidos pelas estrelas, se transforma em hélio, que é o segundo elemento mais abundante no universo. E sofrendo outras pressões, outros níveis de calor produzido pelas estrelas, o hidrogênio e o hélio vão se combinando até formar os elementos químicos que conhecemos. Então, não é à toa que os cientistas falam que nós somos filhos das estrelas, porque o nosso corpo físico é constituído de 21 elementos químicos. Separamos alguns. Aproximadamente o nosso corpo é composto de 65% de oxigênio, 18,5% de carbono, 9,5% de hidrogênio,
3,2 de nitrogênio e assim vai. Então são 21 elementos químicos que compõem nossa organização física, que se originou do hidrogênio, que combinou com o hélio e foi se transformando. Aí nós perguntamos, de onde se originou o hidrogênio? Do fluido cósmico universal, dessa matéria elementar primitiva, que a tudo deu origem. Tá ok? Bem, então nós somos constituídos, a nossa essência é química. Nossa essência é química. Se nós vasculharmos a intimidade celular, a nossa intimidade atômica, nós vamos ver que, ou vamos perceber que somos constituídos de partículas. E hoje a ciência nos informa que a partícula atômica, ela se comporta muitas vezes como partícula, mas também como ondas eletromagnéticas. Então, na realidade, nós também somos energia. Somos energia. E, através dessa reflexão, chamamos a atenção dos irmãos para ver que como os nossos pensamentos podem atuar na nossa organização física, uma vez que nossa essência é energética, uma vez que nossa essência é química, que se materializou, ok? Mas a nossa essência é química, é energética. Bem, continuando nossas reflexões, ainda no livro A Gênese, encontramos o pensamento e a vontade, desculpem, o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles, espíritos, imprimem esses fluidos tal direção, aglomeram-nos, combinam-nos ou os dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Muda-lhes as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se produza. Ora, nós na condição de humanos, para manipular qualquer coisa, utilizamos nossas mãos. Entretanto, na condição de espíritos, não precisamos das mãos, utilizamos os pensamentos. E através dos pensamentos, aglomeramos os fluidos, os combinamos, os dispersamos, damos a esses fluidos uma cor, uma forma e etc. E nessa gravura aqui, nós temos uma exteriorização do pensamento, aquilo que na doutrina espírita se denomina forma-pensamento. Por muito tempo nós achamos que o pensamento não é nada, mas não é isso. O pensamento ele é alguma coisa, ele é constituído de fluidos. Fluidos que estão na categoria de matéria, que não podemos observar com os nossos olhos, mas que estão na categoria de matéria. Então, quando nós pensamos, nós criamos uma forma-pensamento. E esta forma-pensamento vai ter uma duração mais ou menos longa de acordo com a nossa vontade. E hoje nós sabemos que os pensamentos, eles não estão limitados à caixa craniana. Por serem ondas eletromagnéticas, eles viajam no tempo e no espaço. Então, neste ambiente aqui, por exemplo, existem diversas ondas pensamentos produzidas por nós e por espíritos desencarnados. É claro que as formas pensamentos que estão nesse ambiente aqui são formas pensamentos salutares, boas, porque estamos numa casa espírita. Então, são bons pensamentos que vigoram nesta casa. Mas quando nós saímos para a vida comum, vamos nos deparar com ondas pensamentos de diversas nuances, de diversos matizes. E vamos colher essas formas pensamentos de acordo com o que sintonizamos. Se vibrarmos no negativismo, vamos cada vez mais nos afinizar com essas ondas pensamentos negativas. E claro, se vibrarmos
positivamente, colhemos mais formas positivas de pensamento, nos dando mais força, mais equilíbrio para o corpo e para o espírito. Aqui nós temos ainda a continuação no livro A Gênese. Anotou Kardec. O homem é o pequeno mundo cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Então, o princípio dirigido é o corpo. E pelo pensamento nós dirigimos nossa organização física. E Hermínio Miranda, no livro Consciente e Inconsciente, em plena concordância com Kardec, diz o seguinte: o homem é o microcosmo do universo e seu corpo serve de campo evolutivo para miríades de consciências menos evolvidas do que a sua própria. Ora, aqui Hermínio Miranda fala que também somos um microcosmo e que o nosso corpo serve de campo evolutivo para incontáveis consciências menos evoluídas do que a nossa própria consciência. E quais são essas incontáveis consciências que fazem parte de nossa organização física? As nossas células. Podemos dizer que são as nossas células, porque todas as nossas células são mini consciências que dirigimos. Porque, como vimos anteriormente, há um pensamento positivo ou negativo, o nosso corpo produz hormônios equilibrantes ou desequilibrantes, facultando o bem-estar ou o mal-estar. Então, realmente, nós somos o que pensamos. Somos produto de nós mesmos, de nossas escolhas ao longo de nossa jornada evolutiva. Para corroborar o que nós estamos falando aqui, buscamos um apoio científico na medicina. E encontramos o livro Cura e Autocura, de Andrei Moreira. Quem é Andrei Moreira? Andrei Moreira é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em homeopatia. Ele atua na Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Vejam só o que anotou Andrei Moreira no seu livro. Acreditava-se que a célula funcionasse em regime ditatorial. O núcleo mandou, está mandado. Mas a ciência vem descobrindo, por meio da epigenética, que é o ramo da biologia que, dentre outros, estuda as moléculas que interferem na regulação do núcleo celular, que a realidade é outra. A célula comporta-se como uma democracia, em que variadas condições do meio, nutrição, estresse, dentre outras, estudadas pela medicina, e do comportamento mental e moral, estudadas pela ciência espírita, controlam a expressão do genoma humano. Então, o que Andrei Moreira está falando aqui? Que antes acreditava-se que a célula funcionasse em regime ditatorial. Ou seja, se a célula veio com uma predisposição, ela não poderia ser mudada. Mas hoje sabemos que as células reagem a medicamentos. Tanto que tomamos medicamentos para adquirirmos uma melhoria e melhoramos. Então, as células respondem a medicamentos, mas não somente a medicamentos. As células respondem também a pensamentos, a comportamentos. Então, através de nossos pensamentos, através da atitude moral, através de ações comportamentais, influenciamos também as nossas células. E no Livro dos Espíritos, na questão de número 860, encontramos: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? E os maiores da espiritualidade responderam: pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. A resposta continua, mas separamos apenas esse trecho que interessa o nosso estudo. Então, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Pode. Por exemplo, se em razão
de comportamentos equivocados em reencarnações passadas, se viemos com uma predisposição, por exemplo, de desenvolver determinada doença, se as nossas células veio com essa descrição genética para em determinado tempo desenvolver uma doença, através de nossos pensamentos, através de nossas ações comportamentais, podemos mudar a expressão do genoma humano. E ao invés de uma doença grave, poderemos desenvolver uma simples doença e até não adoecer. Então realmente somos o que pensamos. Temos um poder grandioso em nosso corpo físico. E aqui eu chamo a lembrança dos irmãos. Vocês devem ter lido, ou de vez em quando aparece também, né, em noticiários, em TV, pessoas que estavam descrentes, com doenças graves, gravíssimas, incuráveis. Mas através de uma postura, essas pessoas melhoraram. E a ciência fica sem saber explicar o que aconteceu. Mas isso acontece. É raro, mas acontece. De alguma forma, essas pessoas descobriram o caminho para mudar e recompor as suas células, recuperando-as. E era isso que Jesus fazia naquela época. Por ser um espírito puro e elevado, com pleno domínio sobre os elementos, ele dava uma ordem às células: se regenerem, e as células se regeneravam. E com isso ele curou leprosos, fez cegos enxergarem e etc. Tudo isso através do pensamento, da ação da vontade. Jesus tinha uma facilidade para fazer isso, porque, como falamos, era um espírito puro, com pleno domínio dos elementos. Nós ainda não temos esse domínio dos elementos. Não temos nem domínio de nós mesmos, né, das nossas ações. Quem dirá dos elementos? Só adquiriríamos isso quando nos tornarmos espíritos puros. Mas já temos condições de melhorar o nosso estado mental e assim produzir um corpo físico melhor a cada reencarnação, a cada dia. Sim. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. No final nós vamos abrir mais para pergunta, mas pode fazer agora se desejar. Uma coisa que eu tenho observado que desequilibra muito o corpo humano, a pessoa encarnada, é a falta do perdão, a mágoa e a revolta com Deus. Sim. Tem trazido muito desequilíbrio, muita doença para as pessoas. Sim. Então é aquela questão, né, da raiva, do ódio, porque por serem esses sentimentos contrários à lei do amor, nós vibramos de uma maneira totalmente diferente da lei do amor que organiza o nosso universo. E com isso nós mesmos trazemos a doença para nós, através desses sentimentos, né, desequilibrantes. Então, por isso mesmo, quando Jesus fala sobre o amor, não é simplesmente por ser algo bonitinho, não. É porque isso está vinculado à lei de causa e efeito. Vivendo amor, exteriorizamos amor. E com isso nos sentimos melhor em todos os aspectos. Ok? Bem, nós separamos também um trecho que encontramos de Georges Grodeck. Georges Grodeck foi médico e analista alemão, nascido em 1866, que desencarnou em 1934. Não sabemos se ele teve contato com a doutrina espírita, mas o seu pensamento está de pleno acordo com a doutrina. Vejam só o que ele escreveu. A doença não é uma invasora que, vinda de fora, penetra o corpo à força. A verdade é o contrário. Ela é filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras e que aflora à superfície da carne, da mesma forma como bolhas produzidas nas funduras das lagoas afloram e estouram na superfície das águas. A doença tem uma função iniciática. Por meio dela se pode chegar ao maior conhecimento de nós mesmos. Parece que nós estamos lendo algo, né, escrito por um espírita. Mas como falamos, não sabemos se Georges Grodeck
teve conhecimento da doutrina espírita. De toda forma, é importante o que ele diz. A doença não é uma invasora que vinda de fora penetra o corpo à força. Não, ela é filha do corpo. E aqui ele faz uma comparação muito interessante, né? Ele diz que da mesma forma, né, que as bolhas são produzidas nas funduras das lagoas, afloram e estouram, a doença também surge no nosso íntimo e se manifesta em nosso corpo físico. Por isso que falamos que a doença é o estágio final do desequilíbrio emocional que se manifesta em nosso corpo. Tá? Portanto, meus irmãos, chegamos à conclusão realmente que somos donos de nós mesmos. Somos donos de nós mesmos. Podemos construir uma vida muito melhor para nós. E vamos recordar agora aquele ensinamento de Jesus quando ele disse assim, né? O que plantares, colhereis. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos em reencarnações passadas. E colheremos amanhã o que plantarmos hoje. Então podemos, a partir deste momento, a partir dessa consciência, irradiarmos pensamentos positivos sempre que possível. Falamos, não temos condições de vigiar os pensamentos, já abordamos isso, mas vamos incluir em nossas vidas boas práticas, bons hábitos, automaticamente os nossos pensamentos serão salutares. E aí estaremos construindo para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor uma vida melhor e mais feliz, com mais saúde. Agora, se por acaso já estivermos no estágio avançado de doença, e se ela já se manifestou no corpo físico, claro, temos que procurar os médicos, temos que fazer uso da medicina, porque os médicos também são trabalhadores para trazer o bem-estar para a Terra, para o nosso planeta. Então, de forma nenhuma, podemos nos abdicar dos médicos, dos terapeutas, que trazem para nós a harmonia física e espiritual, emocional. E nós encontramos um trecho belíssimo que mostra que, mesmo estando doente, mesmo que a doença já tenha se manifestado em nosso corpo físico, podemos ver a vida de uma perspectiva totalmente diferente. Esse depoimento é de Bernardo Daneguiné, portador do vírus HIV, autor do livro Ops, Aprendendo a Viver com AIDS. Vejam só o que ele escreveu. Espiritualmente, uma doença que eu convidei, algo que criei. Diante desta perspectiva, algo que eu precisava e que, graças a Deus, eu soube utilizar em meu benefício. Uma oportunidade que surgiu cedo para eu repensar valores, metas, rumos. Sendo algo que eu criei, algo que posso controlar hoje. Tem funcionado. Resultado de falta de cuidado comigo mesmo. Um descuido que chega a caracterizar uma busca pela doença. Um suicídio que não requeria coragem para disparar uma arma. Hoje, algo controlado menos por remédios, mas por estabilidade, tranquilidade, bons hábitos alimentares e pouco estresse. Continua. Amor próprio é o cerne do significado da doença para mim. Infectei-me para poder aprender a me amar, me dar a atenção que mereço e preciso. Passei a me admirar, mais do que simplesmente cuidar da aparência para ser atraente e conquistar a atenção. Modo geral, tornei-me menos atraente, a plástica, e mais atraente como pessoa. Cuido menos da aparência e talvez até por isso hoje me considere mais bonito. Me aceito, resume bem, hoje me aceito. Belíssimo depoimento de uma pessoa portadora do vírus HIV. E aqui ele fala uma coisa muito interessante que já estudamos, né? Uma oportunidade que surgiu cedo para eu repensar valores, metas, rumos. Porque geralmente a doença é isso, é um alerta. Olha, você ultrapassou o sinal vermelho, repense sua vida. Reveja seus valores. É um convite para voltarmos os nossos olhos para a nossa intimidade espiritual.
E esse Bernardo Daniguiné, ele fez isso, com uma consciência muito grande, que geralmente não vemos. Em outra parte do depoimento também, eu achei muito interessante, né? Passei a me admirar mais do que simplesmente cuidar da aparência para ser atraente e conquistar a atenção. Com esse dizer aqui, ele deixa claro que era uma pessoa que preocupava-se unicamente com a aparência física. Ora, é claro que a aparência física é importante, devemos cuidar do nosso corpo, certo? Mas aqui ele deixa claro que preocupava-se unicamente com a aparência física. Que preocupava-se unicamente com a aparência física. Mas a doença deixou ele menos atraente, é claro. Deixou ele magro, possivelmente. Isso acontece, né, com todos os portadores do vírus, HIV. Então, fisicamente, ele ficou mais feio, mas se sentiu mais bonito como pessoa. Passou a se sentir mais bonito. Porque ele olhou para o seu espírito, olhou para dentro de si mesmo, coisa que ele não fazia antes. E é isso que a espiritualidade nos convida, né? A este olhar para nós mesmos, para o nosso interior, a essa viagem interna, para nos descobrirmos como espíritos. Interessante observar que a espiritualidade nos informa que muitas pessoas, muitos irmãos nossos, desencarnam com belos corpos, corpos saudáveis, físicos belos, mas acordam no mundo espiritual ulcerados, maculados. E outros desencarnam com úlceras, com membros atrofiados, para despertarem no plano espiritual refeitos, com o psiquismo refeito, totalmente equilibrado. Isso nos chama a atenção para a importância do espírito em todos os momentos de nossa vida. Temos que cuidar do nosso corpo, temos que procurar o médico se estamos doentes, mas de forma nenhuma podemos descuidar da nossa parcela espiritual, porque ela é o que sobrevive à morte do corpo. E é esse espírito que continuará sua jornada através de várias e várias reencarnações, onde nos tornaremos cada vez mais criaturas evoluídas, ou seja, conectadas com o Criador, com a sua essência, com o seu amor. Então, meus irmãos, trabalhemos para isso. Este é o objetivo da reencarnação. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.